Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais este dia, por esta manhã. Quantos dormiram bem? Amém. Glória a Deus. Que bom, irmão, saber que Deus nos guarda até dormindo. Outro dia eu escutava um testemunho de uma irmã e ela dizia que um dia Deus usou alguém para ela e disse: mulher, eu te guardo durante o teu sono e durante o teu sono também te dou livramento. E ela disse que ouviu aquela palavra e ficou: meu Deus, que perigo é esse tão grande que eu corro enquanto estou dormindo, que tu me dá livramento. E ela disse que ficou sem entender. Irmão, Deus, quando fala muitas vezes com a gente, no momento a gente não entende, mas depois a gente compreende, porque é do agrado de Deus querer revelar aquilo que nos falou. E o tempo passou e meses depois ela apareceu com um problema cardiológico. Ela não tinha nada assim aparentemente no coração e ela foi para o médico. O médico a submeteu a uma bateria de exames e naqueles exames foi constatado que por alguns segundos durante o sono o coração dela ficava sem bater. Ela tem um problema que agora me foge o nome científico do problema. E esse problema muitas pessoas chegam até a infartar dormindo. Outros sofrem problemas de isquemia cerebral, porque o oxigênio não chega ao cérebro, porque o coração fica como que parado por alguns minutos. E aí o médico olhou para ela e disse: olha, interessante que eu já tive outros pacientes com problema da senhora, mas o tempo que isso acontece no coração deles é muito pequeno em relação ao tempo que a senhora fica. E eu não sei como é que a senhora ainda não morreu, ou não teve um troço, ou não teve uma isquemia durante o sono. Olhou e disse: não dá para entender, porque durante o sono era para a senhora ter um piripaque, um troço. E ela disse que na hora que o médico estava falando, dentro do consultório, ela se lembrou: sou eu, Deus, que te guardo durante o sono e te dou livramento enquanto você dorme. Aleluia. Irmãos, a gente tem tanto motivo para agradecer a Deus. A gente tem tantas razões para ser mais fiel. Aleluia. Que a gente desconhece. Aleluia. Que tudo que Deus permite na nossa vida, Ele tem um propósito. E muitas vezes a gente não entende. E nesta manhã, desde que eu aqui cheguei, o meu coração foi inundado por uma gratidão tão grande. Aleluia. Uma gratidão tão grande ao meu Deus, por Ele ter me escolhido, por Ele ter te escolhido. Aleluia. Nós não estamos aqui, irmãos, por vontade própria. Não fomos nós que fizemos essa escolha. Ele deixou bem claro lá no Evangelho de João, quando diz: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Quando eu paro para pensar na escolha de Deus, eu sentado ali e meu coração cheio de gratidão, e eu, sinceramente, a vontade que eu tenho é de me sentar ali e passar de manhã chorando e vocês chorar junto comigo, só agradecendo. Aleluia. E eu me lembrei de uma certa vez que a minha irmã disse assim: houve um tempo em que eu entrei em conflito, porque às vezes a gente tem esses momentos de conflito. E um dia eu fui no escritório da minha irmã. Eu tenho uma irmã que é advogada e tenho outro que é contadora e é professora de universidade. Cada qual tem seu escritório. Então, quando eu vejo, que faz muito tempo que eu não as vejo, e eu saio naquele dia, eu digo: hoje eu não tenho um compromisso, eu vou visitar Fátima e vou visitar Carminha. Só tenho duas irmãs. Tenho irmãos homens, um mora fora, o outro mora em Mossoró, mas irmãs só elas duas. E a diferença de idade delas para mim é muito grande.
Eu sou a caçula de uma família de seis irmãos. Então a minha irmã Carminha é 10 anos mais velha do que eu, Fátima é 11 anos, quase 12, mais velha do que eu. Então a gente não teve assim uma infância assim de brincadeira aproximada, porque quando eu nasci elas já eram adolescentezinhas. Quando eu fui me pondo de adolescente, elas já foram casando, já foram saindo de casa. E aí, irmãos, quando um dia eu cheguei no escritório de ela muito atarefada, que era advogada, que é advogada, e eu disse, eu passei aqui rapidinho só para lhe dar um cheiro, porque é tão difícil assim você ter um tempo para ir me ver. E hoje eu estava com uma saudade grande, vim lhe ver. E sempre eu faço isso, quando também estou disponibilizando de tempo. A gente fala muito pelo telefone, mas morando na mesma cidade, todo mundo correndo. E ali abracei a minha irmã e fui no escritório da outra e abracei a outra. E comecei a me lembrar lá atrás, quando eu muito nova eu casei com 16 anos. E comecei a me lembrar do investimento que Fátima, minha irmã, que é professora da universidade, ela queria muito que eu seguisse a carreira de direito, ela queria muito que eu fizesse advocacia, e queria muito que eu investisse só em estudo, e ficou muito angustiada quando eu inventei de casar, enfim. E eu comecei a pensar naquilo que ela investia. Quando tinha vestibular, ela ligava para mim, ela quem pagava a minha matrícula, ela pagava cursinho para me fazer, e eu não estava interessada naquilo. No momento eu estava já com filhos, fui mãe com 17 anos, eu queria criar minhas filhas, eu nunca quis vida muito esplendorosa, eu sempre me acomodei muito às coisas mais simples. Mas naquele dia, depois que eu comecei a imaginar isso, eu pensei só comigo, eu digo, Deus, que mancada eu dei na vida. Está aí minhas irmãs tudo bem, cada uma com seu escritório montado. Eu bem poderia ter o meu escritório também. E fiquei naquele conflito e questionando. E eu disse, tudo com seus escritórios, tudo ganhando bem, vivendo bem. Quando de repente Deus bradou e falou comigo e disse, mulher, por que reclamas porque não tem um escritório? A elas eu permiti que tivessem escritórios. A elas eu dei birôs e a ti eu dei um púlpito. Irmãos, que resposta! Como nosso Deus sabe responder. Aleluia. E desde aquele dia em diante eu entendi. Uma vez um pastor chegou para mim, eu estava fazendo um curso para ir para a Caixa Econômica, e eu estava muito bem no cursinho, e ele olhou para mim e disse, irmã Aparecida, se Deus tem um projeto na sua vida, como eu imagino que tem, como toda cidade vê que Deus tem, a senhora pode fazer o concurso que a senhora quiser, Deus não vai lhe deixar presa dentro de uma agência bancária. Não é esse o plano de Deus com a sua vida. A senhora pode fazer o concurso, mas a senhora não passa. E aí eu entendi, irmãos, sou pedagoga, sou formada, sou pós-graduada, não é? Também tenho bacharelado em teologia, enfim, e fui me dedicando mais à área teológica. E aí eu entendi que com aqueles que Deus tem um ofício para a sua obra, eles se formam. Deus quer o seu povo graduado, Deus quer o seu povo com conhecimento, sim. Deus quer o seu povo com condições de manejar também a sua palavra, sim. Mas com aqueles com quem Deus tem uma chamada específica, Ele não faz carreira em outra coisa, porque Deus não permite que ele faça. Quem foi chamado para púlpito só encaixa em púlpito. Quem foi chamado para ministério, meu querido, não adianta. Eu conheço um pastor que ele tinha uma chamada pastoral e ele relutou e inventou de abrir uma loja de carro, e era muito carro, da noite para o dia deu uma quebradeira, não ficou nem sequer uma cafuringa, como a gente diz lá no Rio Grande do Norte, dentro da loja do homem. Ninguém sabe explicar, mas é porque ele tinha uma chamada, largou tudo lá e hoje está fazendo a obra de Deus, porque quem tem chamada só se enquadra naquilo que Deus chamou.
Pode qualquer um se dar bem, ele pode ser até muito inteligente, mas não vai, não adianta. E nesta manhã, eu quero falar um pouquinho sobre instrumento escolhido. Aleluia. Nós vamos ler 2 textos, o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, e depois Atos, capítulo 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. 1 e 5 de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. O profeta do Antigo Testamento hoje é representado nos pregadores que pregam a palavra. Eu estou falando de quem prega a palavra. Eu não estou falando de quem faz zoada e de quem usa jargão e quem diz o que a Bíblia não está dizendo. Eu estou falando de quem prega a palavra. Veja só, irmãos, Deus falando para Jeremias disse: antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Que conhecimento insondável. Não estava nem lá dentro do ventre, mas eu já te conhecia. Aleluia. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E antes que você nascesse, ainda estando lá no ventre da sua mãe, eu já tinha um ofício para quando você viesse aqui para fora. E as nações eu te dei por profeta. Aleluia. O livro de Atos, capítulo 9, passagem bem conhecida. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Atos, a partir do versículo 10. Atos 9, 10. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro texto, a gente vê a chamada de Deus na vida de Jeremias. Uma chamada tão conhecida por toda a igreja. E no segundo texto, capítulo 9 de Atos, trata da conversão e da chamada de Paulo, rumo a Damasco, capital da Síria. Interessante, irmãos, é que quando a gente lê esse texto, a gente se esquece de algumas verdades que esse texto traz. No capítulo 9 de Atos, quando Deus comissiona Ananias. Ananias morava em Damasco e Paulo tinha ido, que naquela época se chamava Saulo, tinha ido para Damasco com cartas dos principais dos sacerdotes. Ele era tão furioso com a seita que eles chamavam na época dos nazarenos, que até na Síria ele ia procurar crente para prender, para forçá-los a blasfemar, para açoitá-los. E era tão grande a fúria de Saulo que Deus resolve visitar aquele homem. A história é bem conhecida. Quando resplandece aquela luz do céu, aquele homem cai por terra e se levanta cego, e a Bíblia diz que ele foi levado
pelos outros para Damasco. E Deus agora pega Ananias, que já era servo de Deus. Interessante, por que é que Deus não desenvolveu o projeto que ele tinha na vida de Saulo, na vida de Ananias? Já era crente, já estava lá, já estava com o coração mais quebrantado. Por que que Deus não desenvolveu o projeto da vida de Saulo na vida de Ananias? Irmãos, Deus é o único projetista que eu conheço, que quanto mais ruim o terreno, maior o investimento que ele faz naquele lugar. Quanto mais difícil o terreno, mais ele planta naquele lugar. Aleluia. E Deus se revela para Ananias, diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque lá tem um homem de Tarso, o nome dele é Saulo, ele está orando. Aleluia. E Ananias, quando escuta aquilo, ele fica estarrecido, ele fica admirado. E Ananias diz: Senhor, deve ter alguma coisa assim enganosa nessa comunicação, alguma coisa diferente, porque eu já ouvi, olha, a história desse homem é grande, o boato desse homem é tremendo, esse homem tem perseguido o teu povo, esse homem é furioso com o teu nome, todos aqueles que clamam por ti, ele persegue. Esse homem é um homem que até consentimento dos principais da sinagoga ele tem para perseguir os teus servos. E Deus disse: mas vai, porque para mim, olha, irmãos, que expressão forte. Você pode ser uma coisa para o pastor, você pode ser outra coisa para o seu marido, mas o que conta mesmo é o que você é para Deus. O que conta é o conceito que Deus tem de você. É esse que conta. Aleluia. Vai, porque este é para mim. Esta expressão, irmãos, é para mim, é uma expressão fortíssima. Para você, Ananias, ele é perseguidor. Para você, ele é um cabra ruim. Para você, ele não é digno do investimento. Para você, ele só sabe açoitar e perseguir cristão. Mas para mim, há um projeto. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, aleluia, aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Glória a Deus. Instrumento escolhido. A gente fala muito em vaso, em uma versão atualizada chama vaso escolhido. A gente fala muito em instrumento, e na verdade o que é um instrumento? É um utensílio que serve para a execução de um trabalho. É um agente. O instrumento é uma ferramenta que serve para a realização de um determinado trabalho. Havia muitos instrumentos na época que Deus estava usando para a propagação do Evangelho. Mas para os gentios, Deus resolve olhar lá para o caminho de Damasco e encontrar um homem rebelde, duro, um homem incircunciso de coração, e Deus resolve desenvolver, aleluia, o projeto de uma ferramenta para levar o seu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E Deus pega aquela ferramenta, porque Deus, o profeta Isaías diz que ele tem o seu arsenal e abre dele e tira dele as armas da sua indignação. Deus tem tanta arma, tanta ferramenta capacitada, habilitada para ele usar, que ser um instrumento dele é um privilégio, porque ele pode usar as ferramentas que ele quiser usar. Aleluia. E o Senhor disse: olha, quando Deus se revela para Saulo no caminho de Damasco, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. E o que é recalcitrar? É desobedecer, é dar coice, é teimosia. Irmão, tem crente que vive recalcitrando contra o projeto de Deus, desobedecendo de forma deliberada, resistindo à vontade de Deus na vida. Meu filho, deixa Deus guiar a sua vida.
Não adianta teimar com aquilo que Deus tem na sua vida. Se Ele lhe chamou para ministrar, ministre. Se Ele lhe chamou para cantar, cante. Se Ele lhe chamou para distribuir literatura, distribua. Se Ele lhe chamou para visitar, visite. Se Ele lhe chamou para orar, ore. Se Ele chamou para chorar, chore. Se Ele chamou para recepcionar, recepcione. Se Ele chamou para varrer, varra. Se Ele chamou para cozinhar, cozinhe. Se Ele chamou para tocar, toque. Mas seja útil e saiba que o instrumento é dele, e Ele é quem coloca cada um naquilo que Ele apraz. Aleluia. Nunca a boca vai ser ouvido, e nunca ouvido vai ser pé, e nunca pé vai ser nariz. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios e começa a falar dos órgãos do corpo e da distribuição, oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã. Ela trabalha lá no congresso em Brasília, e naquele testemunho ela começou a falar a respeito de muitos crentes que tem ali dentro, trabalhando dentro do Senado. E ela disse que quando tem uma votação importante, como essa PL 122, uma votação que de alguma forma fere os princípios da igreja, aqueles irmãos que trabalham dentro do Senado, eles têm uma salinha lá, sem ninguém saber, eles vão para lá, vêm todos em jejum com aquele propósito, chegam lá, põem a face no pó e começam a orar antes que comece a votação. Eles começam a orar para Deus dar sabedoria aos que vão votar, para Deus não deixar que os intentos do inimigo prevaleçam naquela votação. E ela disse, e essa irmã contando o seu testemunho, ela disse que quando às vezes foi passando por uma das salas do Senado, quando de repente, ela disse, irmão, lá no Senado tem mais crente do que o que a gente imagina. E ela disse que de repente foi passando e viu uma irmã espanando as bancadas acolchoadas de uma sala com ar-condicionado que já estava ligado, e aquela irmã espanando aquelas cadeiras e falando, espanando e falando. E ela não sabia que era uma crente, pensou que era uma outra funcionária. Parou, voltou, olhou e disse, ei, me diga uma coisa, a senhora está falando sozinha ou é impressão minha? Ela disse, não, minha filha, não é impressão sua não, eu estou falando, só que não é sozinha, eu estou falando com Jesus, porque daqui a pouco aqui vai ter muitos parlamentares, que foi marcada uma reunião hoje com eles aqui por volta de 11 horas do dia, eles estão chegando daqui a pouco, e eu fui comissionada para limpar essa sala, e cada cadeira dessa que eu estou limpando, eu estou decretando em nome de Jesus, que quem for sentar aqui vai fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. E eu estou entregando esta sala, eu vim cedo para limpar e consagrar essa sala, para que aqui quem entrar seja disposto a fazer a vontade de Deus. E ela foi, se identificou e disse, eu também sou crente, deu a paz do Senhor, aleluia. Então o instrumento é aquele que está habilitado por Deus para servir de alguma maneira. E Deus questiona Paulo e chama a atenção de Paulo e diz, olha, não adianta recalcitrar, não adianta se rebelar, não adianta resistir, não adianta teimar. A Bíblia mostra claramente, irmãos, a chamada de Jonas, a fuga de Jonas, pega o navio errado, aleluia, mas Deus preparou, por causa de um desobediente chamado Jonas, Deus preparou a baleia, Deus preparou a tempestade no mar, tudo para acordar um homem que estava dormindo para um propósito que Deus tinha chamado. Quando Deus investe, irmão, o que me chama a atenção no livro de Jonas, quando eu estou lendo o livro, é que quando ele ora a Deus, o negócio não foi fácil não, foi 3 dias dentro do bucho do peixe. Eu nunca fui a bucho de peixe, nem quero ir. Agora sei que o negócio não foi bom não, porque ele gritou e disse, do inferno clamei eu, aleluia, do abismo eu chamei. E quando Jonas ora a Deus e Deus ouve a sua oração, e aí eu fico, a minha alma se alegra, porque tem uma oração que rompe bucho de baleia, de peixe, aleluia, de bucho de peixe,
baleia, né? E sai rasgando o mar afora. E essa oração consegue romper as águas e consegue chegar no céu, meu filho. Pense no míssil de potência, foi aquele que Jonas usou dentro da barriga daquele peixe. Quando Deus ouve, Deus ordena ao peixe: vomita o profeta. Quando Jonas é vomitado, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele pensou que ia ser vomitado em qualquer outro lugar. Quando Jonas levanta, e Deus diz: olha, vai e prega a mensagem que eu te dei. Você está pensando que você vai brincar comigo de esconde-esconde e eu vou dar um monte de paizinho complacente e vou botar você para fazer outra coisa? Você vai fazer o que eu mandei lá atrás. Aleluia. Você podia muito bem ter ido sem estar fedendo a barriga de peixe, mas vai assim mesmo e vai pregar a mensagem que eu lhe dei. Será que não tinha outro profeta para Deus mandar para aquela missão? Talvez fosse nós, né, pastor Reiniero? Tinha mandado outro profeta, já que esse profeta foi tão desobediente. Mas quando Deus pega uma pessoa e diz: você vai ser o instrumento que eu vou usar, ele pode se esconder, apanha, sofre, depois volta para partir do ponto por onde parou, para saber que Deus é soberano, para saber que Ele é Senhor. Aleluia. E o que me chama a atenção no texto de Atos 9 também é a maneira como Deus conhece as circunstâncias. Olha, irmão, Ananias quis informar a Deus quem era Saulo. Senhor, esse homem aqui, ele é conhecido, ele é um caba perseguidor. Aí Deus disse: rapaz, tu não sabe que eu sei de tudo. Olha quantas coisas Deus informou a Ananias. Deus informou a Ananias a rua. Ele está na rua chamada direita. Deus informou a casa, está na casa de Judas. Aleluia. Deus informou o nome dele é Saulo. Deus informou, aleluia, o local de nascimento, ele é de Tarso. Aleluia. Deus informou a postura, ele está orando. Aleluia. Deus informou o estado e ele também está cego. Aleluia. Deus informou o método, tu vai impor as mãos, e Deus informou a cura e ele vai voltar a ver. Oh, aleluia. Você e eu servimos a um Deus que sabe tudo ao nosso respeito. Aleluia. Tu está achando que eu não sei quem é esse camarada? Eu sei de onde ele é. Eu sei que ele está cego. Sei que ele está orando. Eu sei onde ele está hospedado. Sei o nome da rua. Eu sei tudo, rapaz. Tu está querendo informar quem é o vaso para mim. Aleluia. Ele é para mim um instrumento escolhido. Você já aprendeu a agradecer a Deus pelo investimento que Ele fez na sua vida? Imagine aqui quantos crentes tem aqui que foi o primeiro crente da família. Levanta a mão. Olha quanta gente. Amém, obrigado. Eu também. Aleluia. Agora imagine aqui. Deus poderia ter escolhido o seu irmão, a sua mãe primeiro, o seu pai, no meio da parentela todinha. Por que você acha que Ele olhou e mirou em você? Aleluia. Glória a Deus. Não tem explicação. Simplesmente Ele olhou e quis investir na sua vida. Olhou e lhe amou. Olhou e resolveu fazer um investimento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, e Deus tem uma mira milimétrica, que o camarada, quando entra na mira de Deus, ele pode se esconder, mas Deus está todo tempo com ele na mira. Ele desce e a mira desce junto. Ele sobe, a mira sobe. Ele vai para um lado, a mira vai junto. Vai para o outro, vai junto. Ele vai para outro estado, a mira vai com ele. Quando o camarada está na mira de Deus, meu querido, aí ninguém resiste, porque é escolha dele, é propósito dele, é investimento dele, é instrumento dele, é projeto dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas na verdade, irmã Aparecida, o que é ser um instrumento escolhido? É estar literalmente na mão do manejador. É perder a vontade própria.
tem que perder a vontade própria. Crente cheio de vontade, que só quer fazer o que dá nas ventas, Deus tem que tratar esse camarada para poder ele ser instrumento útil. Primeira coisa, o instrumento escolhido perde a vontade própria. Eu me lembrei de uma vez, há uns anos atrás, hoje eu não faço mais essa besteira não, mas eu fiz. Eu estava pregando num evento, quando eu estava pregando, Deus me deu uma palavra. E a palavra era tão dura e tão forte. E Deus me deu aquela palavra, eu prevei aquela palavra e continuei pregando. Eu digo, bom, eu ia viajar depois do almoço. Eu digo, pronto, prego hoje de manhã, guarda essa palavra, vamos embora. Isso não foi coisa da minha cabeça, sei lá, coisa minha, da minha cabeça. E aí cheguei no apartamento, tomei banho, me pegaram, me buscaram no hotel, no caminho para o aeroporto, para a rodoviária, que eu ia pegar, era um ônibus nesse dia. No caminho para a rodoviária, Deus disse, está lembrado da palavra que eu lhe dei? Aí eu olhando pela janela, querendo esquecer. Aí Deus disse, está lembrado da palavra que eu lhe dei? Vou mostrar para você que quem vai dizer a palavra é você. Quando cheguei lá, irmão, me explique, eu nunca entendi, até hoje eu não entendi. O ônibus saiu 10 minutos antes. Quando cheguei, o ônibus tinha ido embora. Aí o irmão que estava comigo disse, irmão, Aparecida, e agora? Eu doida para ficar por ali mesmo. Eu disse, não, vou ver aqui qual é o horário do próximo ônibus. E foram atrás de saber, o próximo ônibus só ia sair de noite. Ele disse, irmã Aparecida, você vai passar a tarde toda na rodoviária? Não. De repente o celular tocou, era a mulher do pastor. Minha irmã, pelo amor de Deus, onde é que você está? Eu disse, estou na rodoviária. Ela disse, me socorra. Eu disse, o que foi, irmã? O pregador da tarde, aconteceu um problema com ele não vai poder chegar aqui. Pelo amor de Deus, não embarque não. Eu digo, nem tem como mais eu embarcar, que o ônibus foi embora. E ela disse, volte, porque o negócio é com você hoje aqui de tarde, e você vai pregar. E eu voltei. E eu disse, mas é muito bem pregado para mim não deixar de ser desobediente. Ai, irmão, quando Deus marca você para você fazer uma coisa, é besteira você querer dar uma de Jonas. Eu doidinha para ver se dava uma de Jonas, me dei mal. A felicidade foi que não fui nem para a barriga do peixe, simplesmente não peguei o ônibus. Deus é maravilhoso, e com quem Ele tem plano, com quem Ele tem projeto, não adianta. E quando eu cheguei na igreja, a mulher do pastor disse, olha minha irmã, Deus me fez sentir que hoje o negócio aqui era com você. Teve alguma coisa que você não entregou e Deus lhe trouxe de volta, porque você vai ter que desenrolar o rolê completo. E eu disse, mas Jesus, que coisa feia para minha cara, mas eu te louvo, porque eu sou quebrantada mesmo, sou chorona, eu sou pó, sou fraca, sou dependente, e tu sabe que o vaso é pequeno, mas tu és grande. E naquela tarde eu entreguei o que Deus tinha me entregue de manhã, e de noite cheguei na rodoviária, peguei o ônibus, fui embora, agradecendo a Deus e feliz. O que é ser instrumento? É perder a vontade própria. Deus diz, vai, você diz, vou não. Deus, vai, estou indo, vai embora. Acabou a conversa. Perde a vontade própria. Tem vontade de fazer o que Deus não quer que faça, mas finda não fazendo. Finda não fazendo, porque a vontade está debaixo de domínio. Aleluia. E se existe uma coisa que é bonita na vida do crente, é o crente ter a sua vontade debaixo do domínio da vontade de Deus. Aleluia. Segunda coisa, ser um instrumento escolhido é ter consciência do privilégio da escolha. Deus poderia ter chamado qualquer um, mas chamou você. Deus poderia ter levantado qualquer um, mas levantou você. Aleluia. O privilégio é muito grande. No texto de Jeremias, capítulo 1 que nós lemos, diz, e as nações eu te dei por profeta. É uma escolha que Deus fez. Os critérios que Ele usa muitas vezes são desconhecidos ao nosso intelecto, mas é uma escolha totalmente e meramente divina. Aleluia.
Terceira coisa, ser um instrumento escolhido é ter certeza de que quem escolheu sabe o que está fazendo. Outro dia eu conversava com Deus, há um tempo atrás, e eu dizia: Senhor, não dá muito certo assim, eu não sei como é que tu resolvesse investir na minha vida, porque eu vou para os cantos, o povo me convida, porque Deus é Deus e me leva mesmo, mas se fosse depender de simpatia, eu não saía da minha cidade. Eu sou assim, esse é meu jeitão. Tem gente que chega nos cantos, é um agrado com o pastor, é um bajulado com a mulher do pastor, e é um negócio, aí e chame eu, e entrega cartão, e vai para a porta da igreja. Eu não sou na minha. Volto. Aí eu disse: Jesus, eu sou muito antipática. Eu não sei como é que tu me chamasse para um negócio desse. E outra coisa, tem tanta gente com aquela coisa e aquele agrado. Eu não sei, Jesus. Não é porque eu não tenho agrado com os irmãos, não. É porque eu não sei fazer isso se não vier do coração. Do coração. Fazer aquilo somente para fazer fita, para fazer cena, não dá para mim. Não dá, é de mim, não dá para mim. E quando foi um dia, eu disse: Jesus, eu não sei por que foi que tu me escolheu, não. Porque eu sou, tem hora que eu sou assim, meia impulsiva, meia afoita, né? E um dia Deus falou no meu coração e disse: Aparecida, eu uso as habilidades naturais e a personalidade do instrumento e faço nesta personalidade, eu faço uma lapidação e uso para a minha obra. E aí eu entendi, irmãos, por que é porque tem canto que a gente vai, aleluia, tem canto que Deus me leva, que eu tenho certeza que a palavra que Ele coloca na minha boca, porque um dia Deus falou comigo e disse: mulher, estou te levando aqui, ali, além. E a palavra que eu tenho te colocado na tua boca, ela tem servido como açoite nas costas de muitos. Palavras difíceis essas que eu coloco na tua boca. Tem que sair por aí, irmão, eu até acho bonito, dá tanto carro, dá tanta chave, dá tanto apartamento, embora que dá, mas o povo não recebe, mas dá, né? E eu não tenho, eu ando sem apartamento, eu ando sem carro, sabe? Eu ando sem iate, eu ando sem essas coisas todas, mas mesmo assim Deus me leva e eu me encabulo com uma coisa dessa. Porque para os outros Deus dá apartamento para ele levar para o povo, dá carro. Para mim Deus dá chibata para o povo, que é para o povo se ajeitar para ir para o céu. Mas mesmo assim Ele não deixa de me levar, não deixa de me trazer, não deixa de ir e de voltar comigo. Aleluia. Eu digo: mas Jesus, esse povo anda tanto com apartamento, com tudo. Eu ando com chibata, eu ando com palavra, eu ando com Bíblia. E como é que eu vou tanto, meu Deus? O que é isso? Aí Deus disse: Aparecida, eu não tenho lhe dito em muito tempo que na tua boca eu coloco palavras difíceis de se dizer? Aleluia. Porque um camarada andar cheio de apartamento para dar para o povo, de carro, um camarada desse eu não admiro de correr o Brasil todo. Eu me admiro é de mim. De eu ir a esses cantos todos, aí eu me admiro. Como diz o pastor Manuel Pedro lá da Paraíba, ele disse que um dia ligaram para ele pedindo meu contato. Aí eles: vou dar. E aí, pastor, o que é que você diz? Ele disse: rapaz, é o seguinte, a mulher, a mensagem dela é Bíblia. Agora é Bíblia com Giló. Quiser levar a mulher, leva. Agora é Bíblia com Giló. Aí ele disse: agora tem uma coisa, o povo gosta muito desse tempero chamado Giló, porque o que essa mulher tem andado na terra não é brincadeira. E quando o pastor Manuel Pedro disse isso, eu digo, voltei para Jesus: está vendo, Jesus? O povo está até dizendo que a mensagem que eu levo é Giló. Os outros andam com carro, andam com coisa boa, andam com doce, andam com coisa boa. Tu me dá Giló para levar para o povo, mas é Giló mesmo. Sabe por quê? Eu não creio num Deus que quer dar carro, num Deus que quer dar casa, a crente desmantelada. Para desmantelar, Deus tem peia para se ajeitar para ir para o céu. E Deus me guarde de usar nunca o povo da casa dele para estar mentindo, dizendo o que ele não diz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então ser um instrumento escolhido é ter consciência, certeza de que aquele que lhe chamou vai lhe capacitar. Oh, aleluia.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo escrevendo ao 2 Coríntios capítulo 3 versículo 5, ele diz: não, que a nossa capacidade é de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E eu sei disso, eu tenho consciência disso. E uma coisa que me encanta numa chamada é que quando Deus começa a chamar você para fazer alguma coisa, você ainda não tem noção ainda do projeto todo. E Deus vai revelando esse projeto ao longo do tempo. E você vai como que meio assim, ainda sem saber o que está acontecendo, o mover de Deus na sua vida. Nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 25 e versículo 15, a distribuição dos talentos. E diz que ele distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Deus não anda colocando motor de caminhão em Fusca não, meu filho. Não, Deus vai colocando de acordo com a capacidade. Aleluia. E o que é que Ele quer? Deus quer, em primeiro lugar, do instrumento escolhido, Ele quer dependência. Eu digo para os irmãos, com toda certeza, se não fosse uma escolha de Deus, eu não arredava o pé, porque eu sou muito caseira. Eu gosto muito do meu canto. Agora tem uma coisa, eu já tive ao longo desses anos, mais de 20 anos que eu arrasto mala. Eu tive tantas experiências lindas com Deus. Eu me lembro de uma vez um congresso em Boa Vista. E eu passei o tempo orando e tinha tema, mas Deus não me dava nada no tema. E quando chegou o dia do evento, a irmã estava lá: a irmã Aparecida vai pregar, daqui a pouco é ela. E eu lá atrás dizendo: Jesus, bota o povo para cantar. Bota o povo para cantar, porque eu não sei o que é que tu vai dizer para esse povo. Tenha misericórdia de mim. A preocupação de levar aquilo que Deus quer falar para o povo. Aleluia. E quando eu estava nas minhas agonias lá atrás, eu disse: Deus, Tu sabe que eu botei minha vida no altar. Tu sabe as madrugadas que eu acordei para te buscar por esse evento. E vai chegar a hora, vão me dar o microfone, o que é que eu vou dizer? De repente Deus falou no meu ouvido bem claro e disse: tu vais pregar sobre o verme que destruiu a aboboreira de Jonas. Eu corri para a Bíblia, peguei, comecei a abrir na história de Jonas. Por isso que é bom você ter um conhecimento antecipado das Escrituras, porque quando Deus chega com a revelação da palavra dessa forma, você não está perdido, você já tem o conhecimento do texto. E ali eu entreguei aquela palavra naquele dia em Boa Vista. Quando eu terminei de entregar aquela palavra, Deus fez um mover tão lindo. E estou eu lá olhando o que Deus está fazendo. E volto para casa toda morta de feliz. Eu digo: puxa Deus, se tu fizesse uma coisa bonita daquela com o verme que destruiu a aboboreira, imagine se tu tivesse dito que eu ia pregar sobre a baleia. Um verme só fez uma coisa grande daquela. Imagine a baleia. Tinha destruído aquela igreja de tanto poder e de tanta glória. O instrumento escolhido, ele tem que ter dependência de Deus. Entender que isso aqui não é uma empresa. Triste de quem quiser entender que isso aqui é empresa. Não é empresa. Isso aqui é uma agência do céu. E a agência do céu, a gente tem que saber do dono como é que trabalha nela. Aleluia, glória a Deus. O que mais deve haver na vida de um instrumento escolhido? Valorização da escolha de Deus na sua vida. Não permita que o inimigo te impeça de fazer o melhor para Deus. Interessante, irmãos, que a Bíblia fala de uma história que é pouco lida, pouco comentada, mas que eu particularmente, eu não admiro a vida de Saul. Mas tem algo na vida de Saul que me chama a atenção e que é notório, que é bom que seja lembrado. Nós encontramos já no livro de 1 Samuel, capítulo 10, e versículo número 27, dizendo que Saul fez-se de surdo quando os filhos de Belial se levantaram dizendo: como poderá este homem nos salvar? Era uma rejeição a uma escolha,
Saul tinha sido escolhido, já tinha sido ungido por Samuel para reinar, e era ele quem iria despontar no cenário como o primeiro rei de Israel. Mas a Bíblia não diz que homens eram, só diz que eram filhos de Belial, que desdenharam e disseram: quem? Esse homem vai poder nunca salvar-nos? E a Bíblia nos diz que Saul se fez de surdo. Sabe que quem tem chamada tem que muitas vezes se fazer de surdo? Se fazer de surdo. Quem tem escolha de Deus, meu filho, se faz de surdo, para muitas vezes passar bem. Aleluia. Faça-se de surdo, deixe que Deus responda por você. Olha, nada melhor do que aguardar de Deus a resposta que vem dele. Quantas vitórias eu já tive da parte de Deus, porque na hora eu penso em me posicionar, penso em responder, e de repente eu me lembro, eu digo: Senhor, Tu és a minha resposta. Quantas vitórias grandes Deus já me deu, somente eu dizendo: Deus, Tu és a minha resposta. É Tu quem vai responder. E dias depois eu vejo a resposta de Deus se concretizando. Aleluia. Se faça de surdo. Minha mãe, quando eu era menina, que eu arengava com as outras, que vinha contar para ela tinha um ditado que ela dizia, e esse ditado tem acompanhado-me ao longo dos anos. Ela dizia: minha filha, quem tudo pega vive com mão cheia. Tem crente, irmão, que é tão caviloso, é melindroso. Se ele estiver na escola dominical e ninguém lembrar de dizer que ele está ali, ele já sai todo magoado, é cheio de nó, é cheio de não me toque. Parece para mexer com ele, é mesmo que está mexendo com ovos. Para mexer com ela, pensa numa mulher complicada, ela quer ser chamada pelo nome. Deus me livre de um congresso esquecer de dizer que ela ajudou. Deus me livre, tem que dizer que ela ajudou, tem que dizer que a mão dela estava ali. Irmão, isso é crente que ainda não teve uma transformação de Deus na vida. Crente quando é sarado, ele não está nem aí para se o nome dele aparece, ele não está nem aí para se o nome dele é lembrado. Ele sabe que serve a um Deus que é recompensador, um Deus que é dono do céu e da terra, um Deus que vê cada um dos seus filhos e que se revela para os seus filhos no tempo próprio. Quer ser lembrado toda hora? Escreva um cartaz bem grande, bota o nome: estou aqui. Ninguém lhe esquece que você está ali. Crente sarado, ele não perde tempo com essas picuinhas. Saul, quando escutou os filhos de Belial dizendo: como é que pode, este homem vai nos salvar, é ele que vai fazer isso? Estou nem aí, meu querido. Eu já tive debaixo do chifre de azeite que Samuel teve ungido, fui eu. Eu vou ficar no meu canto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Permita que Deus, aleluia, revele, mostre o que Ele tem na sua vida. Não vá perder tempo com picuinha, não vá perder tempo com essas coisinhas, não. Deixe Deus revelar o que Ele tem na sua vida. Aleluia. Olha, irmão, quando Deus tem algo na vida de alguém, pode ser uma tarefa tão simples, mas naquilo que Deus deu para fazer, e Ele faz com alegria, Ele desponta. É diferente, aleluia. O trabalhar é diferente, o manejar é diferente, a postura é diferente. Deixe Deus mostrar o segredo que Ele tem na sua vida. Saul se fez de surdo, foi embora. Aí lá na frente nós encontramos dizendo que a vitória que Deus deu a Saul sobre os amonitas, aleluia, foi espantosa. E lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 11, diz que Saul foi proclamado rei sobre todo o Israel. Aleluia. Não importa, filhos de Belial, que estavam dizendo: Saul manejou a espada, foi na guerra contra os filhos de Amon e Deus lhe deu vitória. Sabia que tem gente que ela é especialista em tirar a alegria da gente servir a Deus? E não é lá fora, não, é no meio dos irmãos. Gente que é especialista em tirar a alegria. Você às vezes está tão alegre, de repente chega e solta aquele veneninho, destila aquele pouquinho. Imagina o que você está fazendo alguma coisa para Jesus na casa de Deus, e alguém chegar e dizer: mulher, tu és muito besta, tu faz tanto e nem é visto. Cleonice nem falou do teu nome. Pastor Reinaldo não sabe nem que tu existe.
Tem gente, irmão, que é especialista em distribuir veneno. Só que ela não distribui logo uma dose grande para matar, não. Ela vai distribuindo pequenininho, que é para você ficar envenenado e morrendo devagarzinho. Em nome de Jesus, rejeite essa porção de veneno. Em nome de Jesus, rejeite. Deus tem um projeto na sua vida. Não importa o que os filhos de Belial estão dizendo, o importante é que Deus vai lhe dar a vitória contra os amonitas e vai mostrar que é na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando nós somos um instrumento escolhido, Deus faz a gente impor respeito. Aleluia. No livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 7. Aleluia. Tem uma coisa interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. 1 Samuel 11 e versículo de número 7. Ainda concernente ao texto que trata sobre Saul. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pela mão dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o que, irmãos? Caiu o que? Sobre e como? Então caiu o temor do Senhor sobre o povo. Aleluia. E saíram como um só homem. Aleluia. Quando a gente é um instrumento escolhido, irmãos, o diferencial de Deus aparece na vida. Saul fez uma coisa espantosa. Convocou o povo para peleja. O povo não estava vindo. Ele pegou um bocado de boi, esquartejou, espalhou os pedaços. Agora sai mostrando. Em cada tribo vai levando. E diga que assim eu vou fazer com os bois dos homens que não vierem atrás de Saul e atrás de Samuel. Quando o povo começou a ver os carros chegando com um pedaço de boi espatifado para tudo que é lado. Quem já viu você querer ajuda, meu amigo, numa guerra, e espatifar pedaço de boi e mandar para o povo ver? Isso é estratégia que Deus dá àquele que Ele chama. Quando o povo começou a ver os carros chegando cheio de pedaço de boi, a Bíblia diz: caiu o temor do Senhor sobre o povo, e o povo se juntou e saíram como um só homem. Quando você é um instrumento escolhido, um pequeno gesto que você faz, Deus honra. Deus honra. Aleluia. É o diferencial de Deus na vida. Agora leia aí 1 Samuel, quem achar pode ler 10 e versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Uma promessa para a vida de Saul. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. 1 Samuel 10 e 6. Promessa para a vida de Saul. Agora olhe o capítulo 11, versículo 6 também. No 10 e 6 é a promessa. No 11 e 6 é o cumprimento. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele estas palavras, e acendeu com sobremodo a sua ira. Aleluia. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Aleluia. Ser um instrumento escolhido, aleluia, é estar preparado para enfrentar os desafios. Nós encontramos Deus falando com o profeta Ezequiel no capítulo 2. E no versículo 6 Deus diz assim: olha, Ezequiel, eu te levantei para ir a uma casa rebelde é, povo obstinado, de dura cerviz, mas ainda que as palavras dele sejam para ti como sarças, como escorpiões, como espinhos, aleluia, não temas, aleluia, porque eu te escolhi para ir a esta casa rebelde, aleluia. Ai, irmão, não importa se Deus lhe escolheu para um determinado objetivo, Ele vai te ajudar.
Ele vai te capacitar, Ele vai fazer você despontar, Ele vai te fortalecer. Você pode ser pequeno, mas vai na força do grande. Você pode não saber nada, mas vai na força de quem sabe tudo. E Deus vai te honrando. Agora, o que não pode é você esquecer que houve um investimento. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ai, irmãos, eu fico doente quando eu escuto o crente dizer: eu não sei nem para que foi que Deus me chamou. E fica assim, com licença da palavra, pastor Renato, parece uma barata tonta, sem saber que rumo tomar. Não, Deus se revela. Aleluia. Deus, quando chama você para louvar, Ele diz que para você que está lhe chamando para ser um levita. Deus, quando lhe chama para a palavra, Ele diz para que Ele está lhe chamando. Deus é muito organizado. Ele não anda chamando ninguém para deixar essa pessoa sem saber, não. Ele é organizado. Ele vai falando, Ele vai confirmando, Ele vai alimentando, Ele vai alicerçando, Ele vai nutrindo, Ele vai capacitando, Ele vai abrindo as portas, Ele vai direcionando. Aquele convite começa a surgir, aquela oportunidade começa a surgir, e você começa a desempenhar, e Ele vai lhe dando habilidade para você ser o instrumento manejado dentro daquela tarefa específica. Eu quero lhe convidar nesta manhã para nós ficarmos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Uma irmã cantou logo no começo, não sei se ela está aqui: Deus te escolheu. Onde está aquela irmã que cantou? Desempenhe o teu papel. Muito bem, venha cantar, minha filha. Arruma um microfone para ela. Aleluia. Deus te escolheu. Aleluia. Nós vamos orar e logo em seguida ela vai cantar este louvor. E nesta oração você vai dizer: Senhor, eu quero tão somente entender qual é o teu objetivo e o teu propósito na minha vida. Não me deixa ser um instrumento que não saiba da habilidade que tu tens me dado. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus chama alguém para alguma coisa, ele precisa fazer aquilo que Deus chamou. Está ouvindo? Fazer aquilo que Deus chamou. Solte a sua voz. Viu? Porque por meio do seu louvor, Deus quer curar corações. Aleluia. Sarar a alma. E você tem uma pitada deste remédio que Deus colocou na sua vida. Portanto, não retenha. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar, e nesta oração você vai dizer: Deus, eu quero liberar aquilo que tu me confiaste para fazer. Tu és o capacitador. Aleluia. Glória a Deus. Comece a adorar a Deus. Posso orar? Pronto, vamos orar então. Vamos orar primeiro, depois a nossa irmã canta. Nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, nos ajuda, nos ensina a entender. Aleluia. Irmão, na obra de Deus não existe, aleluia, ociosidade se houver corações disponíveis para fazer a sua obra. Aleluia. Deus te escolheu, Ele te chamou, você é o instrumento escolhido. Deixe Ele manejar a sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã. Nós te pedimos a tua graça, o teu trabalhar, o teu agir sobre a vida de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que estão neste lugar. Não é teu os instrumentos, não vem de ti a capacidade, não é tua as portas que se abrem, não é tua, Senhor, a missão e a incumbência. Tu és o que dá a vida, tu és aquele que faz acontecer. A tua palavra diz que tu chama a existência as coisas que não existem. Trabalha no coração deste homem nesta manhã, trabalha no coração desta mulher, Deus, para que entenda que há uma missão, há uma tarefa, há um objetivo, e que tu queres abençoar dentro desta obra, dentro deste chamado. É em nome de Jesus que nós já te agradecemos. Amém. Pode cantar, minha filha.
Aleluia. Nós vamos ouvir. Só um minutinho, irmão. Para aí, só um timezinho. Eu estava aqui orando, tá bem? E pensei que não seria razoável para nós, depois de uma mensagem tão maravilhosa dessa, também não adorarmos o Senhor com as nossas ofertas. Não sabe que um congresso como esse, 10 dias, e trazendo pregadores, dependendo de avião, de hotel, a gente tem muita despesa. E eu gostaria que nesta manhã as jovens que estão trabalhando, colhendo as ofertas, se posicionasse, e enquanto que a irmã vai fazer este momento de adoração através do seu louvor, nós vamos adorar também com as nossas ofertas. Amém, queridos? Podem ficar todos de pé. Vou fazer uma rápida oração pela oferta que você vai ofertar, vai plantar esta manhã, e Deus vai abençoar cada um de vocês. Em seguida, a irmã já louva ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do teu amado Filho Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, te louvar pela tua palavra, por tudo quanto tu tens falado aos nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a obedecermos ao teu chamado e a sermos obedientes à tua voz. Faz de nós, Pai, vasos, instrumentos para fazer o teu trabalho, e nos capacita, Senhor, para levarmos a tua palavra. É no nome de Jesus. Abençoa todos quantos nesta manhã vão ofertar para a tua obra, para o teu trabalho, no nome de Jesus. Teu nome. Aleluia. Cante comigo, é um hino bastante conhecido. Aleluia. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil. Só você e Deus sabe o quanto você tem chorado. Quem te ver assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil enxugar o rio de lágrimas atrás de um sorriso. Há momentos que a voz embarga, junta forças para continuar. É nesse momento que o anjo põe a lenha no altar. Mas Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, as ruas de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel, tua honra está no céu, mostra ao mundo o seu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel, tua honra está no céu, mostra ao mundo o seu Deus. Aleluia. Oh, seja adorado, Deus. Aleluia. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, as ruas de ouro que você vai andar.
Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu, mostra ao mundo o seu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu, mostra ao mundo o seu Deus. Tua honra está no céu, mostre ao mundo o seu Deus. Alô, a paz do Senhor, amados. Amém? Nós estamos com a feijoada ali, pronta, muito boa. Quem fez foi o irmão Miqueias. E nós temos feijoada, você tanto pode comer aqui como você pode levar, né? Você disser, não, irmão, eu quero levar, automaticamente as irmãs já prepararam as quentinhas, já estão programadas.